vou tentar resumir a ópera, embora esse texto tenha bastante conteúdo, né? Vou pedir que Deus dê graça aí na sumarização do texto, tá bom? Hebreus capítulo 6, verso 4 em diante. A gente estudou até o verso 3 a última vez, né? E hoje o verso 4 em diante, tá bom? Hebreus capítulo 6, verso 4. Deixa eu olhar lá. Aqui. Diz assim: é impossível, portanto, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial, se tornaram participantes do Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro, e caíram, sim. É impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que, de novo, essa expressão é importante, estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo à ignomínia. Porque a terra absorve a chuva que frequentemente cai sobre ela, frequentemente. Produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada, recebem bênção da parte de Deus. Mas, se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimada. Quanto a vós outros, todavia, ó amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação, ainda que falamos dessa maneira. Porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Desejamos, todavia, continue cada um de vós mostrando até o fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes ou preguiçosos, lazy, né, mas imitadores daqueles que, pela fé e pela longanimidade, herdam as promessas. Até aqui a leitura da palavra de Deus, louvado seja Deus pela sua palavra. Meu assunto hoje com os irmãos é lutando para herdar as promessas. Na verdade, nós vimos na vez anterior, até o verso do capítulo 6, verso 3, né, nós vimos a luta pela maturidade, onde ele disse lá no verso 1 do capítulo 6, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para o que é perfeito. Para o que é perfeito é para o que é maduro, tá? Então foi dali que eu tirei o tema da vez passada, lutando pela maturidade cristã. As coisas eu explicitei lá, que era a postura correta, exercícios contínuos e material selecionado, eu já expliquei os detalhes lá. Qualquer coisa é só olhar no YouTube lá que está lá gravado, tá bom? Hoje, lutando para herdar as promessas, são lutas, continuo lutando, né? Onde no verso 12, ele diz que a gente deve ser imitador daqueles que pela fé e longanimidade herdam as promessas. Esse é o ponto. O ponto do texto do verso 4 até o verso 12 é o que fazer para herdar as promessas. É isso que está em jogo. A gente não pode jamais esquecer, para poder falar de circunstâncias assim, as circunstâncias em que o povo se encontrava. Eram circunstâncias também difíceis, de luta, né? de batalha, onde eles estavam muito tentados a largar o cristianismo para voltar ao judaísmo. Porque a perseguição, quando se estabelece, sabe aquela situação de farinha pouca, meu pirão primeiro? Então você larga a mão, você acaba abrindo mão de princípios que você acredita, porque ali eles podiam literalmente serem levados cativos ao Estado, presos, mortos, torturados, seus bens espoliados. Aliás, é dito disso, a gente vai chegar lá no capítulo 10, é mencionado justamente essa postura e qual foi a reação deles diante dessa opressão que eles sofreram naquele momento. Então, ele começa a tratar estas circunstâncias, são advertências, verso 9, ele deixa claro isso, quando ele diz, todavia, ó amados, persuadidos que estamos das coisas melhores e pertencentes à salvação, ainda que falamos dessa maneira, olha lá, dos versos anteriores. De que maneira? Ele está dando uma chacoalhada no povo, ó, presta atenção. Ele já havia dito, por exemplo, a necessidade de apegar-se com mais firmeza às verdades ouvidas,
e ele vai enfatizar, na verdade, do verso 4 até o verso 8, a necessidade de termos um coração frutífero. Grava isso na sua cabeça. Um coração frutífero. Em última instância, eu disse isso lá hoje no velório do seu Maurício, a gente não vai ser julgado por aquilo só que fala, mas seremos julgados por aquilo que fazemos. Quem herda a vida eterna é aquele que faz a vontade de meu Pai que estás nos céus, nós vimos hoje de manhã. A grande questão é o que fazemos e o que deixamos de fazer. São os frutos, como diz Jesus Cristo lá em Mateus 7, pelos frutos os conhecereis, para a gente saber aqueles que são de Deus e aqueles que não são. Então, por aquilo que fazemos é importante. Então, na verdade, sobre este coração frutífero, ele disse a necessidade de se apegar às verdades ouvidas lá no capítulo 2, a necessidade de ouvir aquilo que Jesus tem a dizer, especialmente porque Jesus é maior do que os anjos. Se foram punidos aqueles que ignoraram a palavra dos anjos, você imagina a palavra de Jesus Cristo, que é muito maior. O que é que vai acontecer com as pessoas que ignorarem? Na verdade, é maior que Moisés, é maior que Josué. A necessidade de não cairmos em incredulidade, isso é muito comum. Mais comum, penso eu, do que uma apostasia pelo ateísmo. Acho que é a apostasia pela incredulidade da providência de Deus se manifestar. E este é o assunto o tempo todo, a demonstração de que o povo precisa prestar atenção nos frutos da sua vida, para que não caiam em incredulidade, para que não caiam em desprezo à palavra de Jesus Cristo, para que não caiam em desprezo às verdades que eles estão ouvindo. Eles precisam prestar atenção e ficarem mais firmes com essas verdades. Na verdade, toda vez que a gente lê esse texto, a pergunta que não quer calar é se existe uma impossibilidade de alguém se arrepender quando eventualmente cair. Então, será que é disso que o texto trata? Não há possibilidade, uma vez caiu, não tem volta? Na verdade, a gente sabe que não é disso que o texto trata, por uma razão muito simples. Aliás, por várias razões muito simples. Todos nós já erramos alguma vez na vida cristã. Se não houver possibilidade de um conserto, todos nós, não vai ninguém para o céu, irmão. Não é que a gente vai pela nossa prática boa, mas certamente nós iríamos pela nossa prática ruim. Todos nós erramos. Na verdade, João fala que quem não tem pecado é mentiroso, a verdade de Deus não está nele. Salomão diz que aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas quem confessa e deixa alcançará misericórdia. E João ainda vai dizer na igreja de Apocalipse, a igreja de Éfeso, que a mesma deveria se lembrar de onde eles deveriam ter caído, voltar e levantar e voltar às práticas do primeiro amor. Então, na verdade, é óbvio que o texto não diz que uma vez que a gente caiu, a gente não tem nenhuma possibilidade de levantar. Isso fica bem claro quando ele diz no verso 4, no verso 4 do capítulo 6, é impossível, portanto. A sequência do texto. O texto está falando do sacerdócio de Jesus Cristo, onde ele precisou deixar de lado o sacerdócio de Jesus Cristo para falar destas coisas. E nessa sequência, onde ele mostra o que é que ele precisa deixar de lado, os princípios elementares, significa que se ele está deixando de lado os princípios elementares e está falando dos princípios mais profundos, entre eles do sacerdócio de Jesus Cristo, o que ele está mencionando é justamente sobre pessoas que são mais experientes na fé, ou pelo menos deveriam ser. A sequência das palavras mostram, literalmente, no verso 7, a terra absorve a chuva que frequentemente. Então, Deus está abençoando constantemente a vida dessas pessoas. E também a analogia que ele faz no verso 7 e no verso 8, demonstrando que é a analogia da terra cultivada. Significa que, literalmente, a terra que está sendo frequentemente abençoada tem duas terras e as duas produzem frutos. E é essa a ênfase do texto. Qual fruto nós estamos produzindo diante da frequente bênção de Deus na nossa vida? Se a gente se lembrar, no Antigo Testamento, é bem interessante notar que estas coisas, os milagres de Deus e a bênção de Deus, não obrigatoriamente mudou o coração das pessoas, e Deus está sempre olhando para a eventual transformação dos corações, mais do que impactados, transformados.
Tem muita gente que fica atrás de serem impactados pela palavra de Deus, mas parece que a transformação não acontece e os frutos não vêm, e nós seremos julgados pelos nossos frutos. Então, a ênfase que ele está querendo dar à vida daquelas pessoas é a necessidade de um coração frutífero. Veja que no verso 7 você tem, então, aquela que absorve a chuva frequentemente, caiu sobre ela e produziu erva útil. A outra, que também foi cultivada e choveu sobre ela, produziu espinhos e abrolhos. As duas terras produziram determinadas qualidades de alguma coisa. Isso aqui nada mais é do que a parábola do semeador, onde Jesus Cristo começa a contar as parábolas lá de Mateus, capítulo 13, para demonstrar que não necessariamente quando o Redentor viesse, a expectativa era de que milhões e as pessoas iriam facilmente andar diante dele. E Jesus Cristo dá essa atenção à vida dos discípulos para quê? Para que eles fiquem tranquilos, porque não tem multidões seguindo Jesus Cristo por causa do estado do coração das pessoas. É exatamente a mesma coisa que o estado do coração das pessoas. A pergunta simples é que o autor aos Hebreus está fazendo aquelas pessoas é que tipo de fruto tem produzido a nossa vida, independente de termos na nossa terra chovido frequentemente. Até ele diz assim, para aqueles por quem também é cultivada, onde aquelas pessoas que cultivam essa terra precisam ser abençoadas pelos frutos dessa terra. É aquilo que Gálatas 6 diz que a gente deveria dar prioridade a respeito de todo o bem que temos recebido da parte de pessoas. Aqueles que são catecúmenos, iniciantes na fé, devem fazer as bênçãos de Deus prevalecer ou voltar àquelas pessoas que têm ensinado a respeito do reino de Deus a vida de cada uma delas. Então, a ênfase que ele quer dar aqui é que tipo de fruto a nossa vida tem produzido, nosso coração tem produzido. Porque se nós queremos herdar as promessas de Deus, aliás, eu disse isso no velório hoje, a gente tem que aprender a morrer bem. Mas para morrer bem, tem um jeito, você fala, e tem jeito de morrer bem? Claro que tem. Para morrer bem, a gente tem que aprender a viver bem. É simples assim. O problema é que tem gente que vive mal e quer morrer bem, aí a conta não fecha. A gente tem que viver bem para poder morrer bem. Os frutos precisam aparecer na vida de todos nós. A terra que é cultivada, a parábola de Mateus capítulo 13, diz que não achou fruto naquele lugar, espera mais um pouquinho. Eu vou escavar ao redor dela, eu vou colocar estrume, eu vou dar condições para que a terra receba os elementos necessários para produzir o fruto que todos nós temos a expectativa de que produza nessa terra. Deus não cobra nada que Ele não dê todas as condições para que haja fruto na vida de todos nós. Isso está lá em Mateus capítulo 13, na parábola da figueira estéril. Então, nessa parábola da figueira estéril, o que nós precisamos prestar atenção é que antes de ele cortar e mandar jogar fora, ele propiciou condições. E são as mesmas condições, uma delas propiciadas aqui, onde uma dessas condições é o cultivo. Para que a terra produza, ela não produz fruto sozinha. Ela não produz fruto sem trabalho. Ela não produz fruto sem que ninguém faça absolutamente nada. Quando você não faz nada com a terra, a impressão que dá é que, a despeito da chuva que se derrama sobre ela, os frutos que produzirão são espinhos e abrolhos, pois isso só se tira com cultivo. O problema é que, lá na parábola, o que ele está dizendo a respeito desse cultivo, literalmente, é que os irmãos são pessoas, ali, aquela planta são pessoas, o adubo que está sendo cavado ao nosso redor são pessoas, onde Deus coloca pessoas ao nosso redor para abençoar a vida de todos nós. A grande dificuldade é que tem gente que se deixa pastorear, tem gente que se deixa trabalhar, tem gente que se deixa
cultivar, e tem pessoas que não se permitem que ninguém chegue perto, porque a pessoa quer fazer uma espécie de autocultivo, uma espécie de autotrabalho, uma espécie de autocorreção, e nós sabemos que isso não funciona. Nós precisamos de outras pessoas, porque a autocorreção leva a gente a determinados lugares que, a partir dali, só outras pessoas para nos corrigirem. Primeiro, porque nós estamos enxergando. Segundo, porque nós não teremos coragem de corrigir aquilo que nós sabemos que precisa ser corrigido. Então, para nós produzirmos a bênção da erva útil, é importante que nós sejamos pessoas trabalháveis, todos nós. Aliás, Tiago, capítulo 3, vai demonstrar que, entre as características da sabedoria, a sabedoria do alto tem a característica de ser pacífica, indulgente, tratável. Porque tem gente que é intratável. Talvez o coração está espinhoso, porque ninguém não deixa ninguém escavar. O que você acha que é escavar, irmãos? Se não, literalmente, colocar determinados aspectos da nossa vida à mostra. Se não, literalmente, não permitirmos que determinadas coisas que estão enraizadas na nossa vida, que só se mostram quando nós cavamos, e as raízes vêm à tona, e nós percebemos aquilo que controla o que está na superfície, e algumas dessas raízes, diz Gálatas capítulo 1, verso 4, que o trabalho de Jesus Cristo, entre outras coisas, é nos desenraizarmos deste mundo tenebroso, tirarmos determinadas raízes que ainda existem e que jamais deveriam existir na nossa vida. Mas para que estas raízes venham à mostra, para que elas sejam tiradas e fruto útil brote do nosso coração, é preciso que nos deixemos cultivar. Eu sei que tem jeito para esse cultivo. Eu sei que tem tom para esse cultivo. Eu sei que tem hora para que isso seja feito. Mas tem gente que, mesmo com tom, mesmo com jeito, mesmo com a hora correta, as pessoas não se deixam trabalhar. E quem não se deixa trabalhar, muito provavelmente vai receber bênção da parte de Deus, mas não adianta nada, você joga água, como a terra não foi cultivada, a água não penetra. A semente ela não pode ser colocada antes que haja um trabalho prévio. Então, a pergunta é bem simples. Isso é a primeira coisa que eu fiz no conselho aqui na igreja. Não é no conselho, a primeira coisa que eu fiz na igreja aqui foi trazer um pastor para nos ajudar a pastorear o conselho da igreja, para mostrar aos irmãos do conselho da igreja que todos devem estar debaixo de cultivo, inclusive o pastor. Então, a pergunta é simples, isso é didático para todos nós. É até quando? É até morrer, irmãos. Nós precisamos deixar que determinadas pessoas que Deus faz com que se aproxime da nossa vida, escavem ao nosso redor. A pergunta é simples, quem é que está escavando ao seu redor? Quer fruto, vai ter que escavar, não tem para onde correr, tá? Então, a primeira coisa é, se a gente quer herdar as promessas, tenha um coração frutífero. Quer ter um coração frutífero? Seja tratável, não tem outro jeito. Se não for, a gente vai ter muita dificuldade, tá bom? Segunda coisa que ele diz lá, com um coração constantemente amoroso e solidário. Do verso 9 em diante, é interessante quando a gente observa que as experiências dos judeus no deserto foram conduzidos por uma coluna de fogo e uma coluna de nuvem, a coluna de fogo durante a noite e a de nuvem durante o dia. Eles andaram a pé enxuto pelo Mar Vermelho, eles beberam da rocha no deserto, eles comeram maná e codornizes que Deus milagrosamente mandou, eles ouviam diretamente a voz de Deus que falava, e cada vez mais que Deus falava, que Moisés falava, Deus respondia num trovão cada vez mais alto, um som de alarido cada vez mais alto. E o povo dizia, responda-nos tu, Moisés, mas não fale Deus, porque senão a gente vai morrer. Deus falava com o povo. E nem por isso eles tiveram um caráter transformado. 1.200.000 pessoas morreram naquele momento. Por quê? Porque eles não tinham um coração constantemente amoroso e solidário. Basta ver que eles tentaram matar Moisés meio de vez em quando. Meio de sem querer querendo, meio de vez em sempre. Toda hora estão querendo cultivar a vida de Moisés. Ter todas as experiências boas e muito boas não servem obrigatoriamente para fazer com que alguém herda as promessas se o caráter não for absolutamente transformado. Isso aponta para a necessidade
de nós termos um caráter transformado sempre. No verso 10, Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho. Deus sabe do que os hebreus estavam vivendo, sabe que eles tinham suportado sofrimento, sabe de que eles padeceram prisões e se alegraram, sabe de que eles demonstravam amor para com seus vizinhos. Deus sabe disso. Deus não está fazendo vistas grossas, tampando o sol com a peneira, ignorando o sofrimento que eles tinham por fidelidade e amor a Deus. Deus não está dizendo assim, eu estou vendo o que vocês estão fazendo, eu sei da dificuldade de vocês e sei pessoalmente dos problemas que todos vocês têm vividos, mas é preciso que haja amor constante. Ele diz, Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e de um amor evidenciado. É preciso que a gente, no nosso coração, evidencie um coração frutífero, um coração amoroso. Nós vimos isso hoje, as instâncias de amar uns aos outros, mas um coração amoroso. A gente jamais vai conseguir fazer um coração amoroso se tudo que nós fizermos, nós não fizermos de todo o coração, como para o Senhor e não como para homens, como um amor para com o nosso Senhor Deus. Jamais nós iremos nos esquecer de que aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Tendo amado aos que estavam no mundo, amou até o fim, diz a palavra de Deus em João capítulo 13, porque nos temos tornado participantes de Cristo se de fato guardamos até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Então, o que é que Deus espera que todos nós tenhamos? Amor para com Cristo e amor para com os santos. Ele diz amor evidenciado para com o seu nome, para com o nome de Deus. Nós precisamos evidenciar, não é porque a gente quer mostrar, é que precisa naturalmente aparecer o amor que nós temos para com o seu nome, para com o nome do nosso bom Deus. E também ele diz, pois vocês serviram e ainda servem aos santos. Desejamos, porém, cada um de vós mostrando até ao fim a mesma diligência. Não existe nenhuma possibilidade de nós nos esfriarmos na fé. A necessidade é de nós nos aquecermos na fé, de nós perseverarmos, de, no mínimo, mantermos o mesmo caminho. Sabe quando você está andando na autoestrada e você vai dizer, vou cansar, coloco no piloto automático que eu vou a 110 e não diminui a velocidade? No mínimo que nós temos que fazer é isso. Manter a velocidade, mas ele diz, cada um de vós continue mostrando a mesma diligência até o fim. Aperta o piloto automático e não diminua a velocidade. É interessante que tem muitos de nós que começam até animado, parece mais aquela parábola do camarada que começou animado, ele começou feliz, recebeu as coisas do reino de Deus animado, alegre. Mas aí vieram as circunstâncias, aí vieram a perseguição por causa da palavra, e eles sufocaram a fé que existia no coração deles e eles diminuíram. Pararam, literalmente diminuíram de velocidade. Ou, não só parece essas pessoas, mas aquilo que Gálatas diz assim, não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. O bem que ele está dizendo aqui é o bem ético, eu já disse isso a vocês, é o bem moral das obras da carne e a obra do Espírito, o fruto do Espírito. Então, a gente deve continuar fazendo o bem até o fim, a mesma diligência. O problema é que muitos de nós cansamos no meio do caminho. A pergunta é, o que é que pode fazer com que a gente canse e pare no meio do caminho? A resposta é, por exemplo, quando a recompensa parece não estar à vista. Sabe quando você vai remando, não, está chegando, remando, e o burro diz para o xireque, está longe? Está chegando, e vai remando, e vai... Chega, cansei, não chega nunca esse negócio, já parei, vamos parar com isso aqui, porque eu estou remando, não sai do lugar. Sai, irmão, só olha para trás, você pode ver que você já andou muito. Ainda não chegou lá. Se você quer chegar lá, pede para Deus morrer, pronto, está resolvido o problema, você chega lá mais rápido. Se você não está afim de ir tão rápido assim, continua remando. A gente olha para trás, a gente vê que a gente andou muito. Eu sei que dá vontade de parar. O que você faz? Descansa, dá um pit stop, mas não é para ficar parado ali, não.
É só para pegar energia para continuar remando, remando, remando. E a gente vai continuar remando. Já chegou? Igual o Bull Shrek. Ainda não, mas estamos chegando. E já chegou? Ah, está longe, mas nós vamos continuar. E aí muitos dizem no meio do caminho, cansei desse negócio, cara. Os caras não mudam. Eu estou investindo tempo na vida de alguém, a pessoa não mudou. Eu estou fazendo alguma coisa, a pessoa parece que não dá fruto, não tem fruto contínuo. Só eu nessa igreja estou trabalhando, só eu em Brasília trabalho. Existe só eu crente aqui, só eu que continuo trabalhando. Já cansei desse negócio. Continue, irmãos, trabalhando. Mas uma das coisas que faz, se nós não cansarmos de fazermos o bem, e se não desfalecermos, é literalmente quando a recompensa parece que está longe. Ou quando os resultados demoram a aparecer. É muito curioso isso. Todos nós trabalhamos pensando em resultados. E quando você começa a educar, vamos colocar de pai para filho, você pode colocar qualquer tipo de relação. Você vai educando seu filho, ele continua teimoso, você diz, mas não estou conseguindo. E aí você vai lá e dá uma varadinha, uma chinaladinha, ele fica assim, até estranha, e continua fazendo a mesma coisa. Você fala 20 vezes, ele olha e parece que ele não ouviu nenhuma vez. Você diz, não é possível, velho, eu estou fazendo alguma coisa de errado. Pastor, eu estou indo na igreja, eu sou dizimista, eu levo meu filho, eu dou umas palmadinhas, dou uma correção. Não acontece nada, parece burro chu, continua teimoso. Já diria o texto do Antigo Testamento, não sejamos como os cavalos, como as mulas, que só obedecem por intermédio de freio. O povo de Israel adulto era desse jeito. Nem por isso Moisés desistiu. Nem por isso os grandes homens de Deus desistiram. Porque uma das coisas que faz a gente desistir não é só quando está longe, mas parece que é quando os frutos não aparecem. E você fica dizendo, quer saber? Já que a gente trabalha para ter fruto, e o fruto não aparece, você diz, eu estou trabalhando para quê, afinal de contas? Para que esse desgaste inteiro? Nossa, para com isso, rapaz, eu não sei nem porque eu gastei meu tempo à toa, deixa eu gastar com coisas que mais interessam. As coisas que mais interessam é continuarmos trabalhando na vida daquelas pessoas, independentemente de o fruto vir, porque nós não controlamos a transformação dos outros, e nós não sabemos se nós não estamos sendo usados por Deus, como diz o Paulo aos Coríntios, dizendo que quem planta não é nada, quem colhe não é nada, mas Deus que dá o crescimento. E quem sabe se todo o nosso trabalho não é um trabalho de plantação. E algum dia alguém vai colher. Continue plantando, continue trabalhando, mesmo que a gente não veja o fruto. Preste bem atenção, alguns dos frutos nós só veremos na eternidade. Alguns dos frutos, Deus, por graça, deixa a gente ver. A pessoa volta na igreja, fulano, lembra de mim? A pessoa olha assim, não tem a menor ideia quem é você. Você foi meu professor de criança, quando eu estava lá, e você diz, meu Deus do céu, e aí virou gente, adiantou aquilo que eu dei lá? Não, eu fui meio teimoso, eu te dei trabalho, foi um negócio meio chato, mas hoje eu estou aqui, eu estou firme, várias outras pessoas Deus colocou na minha vida, e eu fui ouvindo e as coisas estão acontecendo. Alguns destes trabalhos nós conseguimos ver. Muitos outros, não. E talvez a gente leve em consideração na nossa cabeça de que a gente deveria só continuar trabalhando se nós viermos a ver os frutos em vida do nosso próprio trabalho. Nem sempre isso vai acontecer. A gente tem que continuar, porque Deus dá isso por graça para a gente fechar algumas lacunas abertas na nossa alma e dizer, nossa, vale a pena, hein? Eu tenho um camarada, veja só, essa é uma das lacunas que Deus fecha. Quando Jonatas Abdias veio aqui falar no ano passado, ele aí, Geraldo, tudo bem e tal, ele falou, olha, tem um camarada na minha igreja que é seminarista, que ele só fala de você. Eu falei, faz 20 anos que eu não vejo Jonatas Abdias, não faço a menor ideia do que você está falando, nem sei quem que é fulano, não tenho nem ideia de quem que é. Ele falou, quem que é? Ele falou, é um cara que quando você pastoreava uma igreja, ele era pequenininho lá naquela igreja, e ele dizia assim, pequeno, aproveitando que os pequenos estão aí. Se o pastor está fazendo isso, ele tem muita coragem e ousadia, e isso foi tão forte para ele que até hoje ele fala de mim e eu nem sabia que isso havia sido forte para ele. Esse fruto eu não tinha visto. Mas Deus, por graça, Deus deixou eu ver esse pedacinho para dizer, continua. Tem vezes que você fala assim, quer saber, não estou vendo fruto de nada, parece que estou malhando em ferro frio, parece que estou jogando pérola aos porcos, parece que não está adiantando o que eu estou fazendo. Quer saber? Parei. É por isso que Paulo disse, se a gente não cansar de fazer o bem, se a gente não desfalecer, a gente vai ver o fruto. Continue, irmãos, tendo um coração generoso, continue tendo um coração frutífero, continue tendo um coração constantemente amoroso em relação a Cristo e a seu irmão, mesmo que a gente não veja determinados frutos, eles virão.
E muitos deles nós veremos na eternidade o quão bom foi e valeu a pena nós trabalharmos em nome de Deus. E ainda uma outra razão para nós desfalecermos é quando outros que deveriam cooperar não cooperam. Nossa, eu já cansei de ver isso. Você começa a trabalhar, você começa a ficar animado, você não vê a recompensa vindo, você fica, não sei não, mas tá bom, eu não estou vendo a recompensa, eu vou continuar. Aí você não vê o trabalho frutificando, você diz, será que compensa? Tá bom, eu não estou vendo o trabalho frutificar, eu vou ser perseverante. Você continua sendo perseverante e você começa a trabalhar numa velocidade que para você é alucinante, aquela velocidade, e você olha para o lado, a sensação que você tem é que você está trabalhando sozinho. Tem ninguém na igreja que está comigo, pelo amor de Deus, faz alguma coisa aí. Só eu trabalho nessa igreja, ninguém faz mais nada, ninguém contribui. Nossa, é eu que estou lá presente, é eu que chego primeiro, é eu que sou dizimista primeiro, é eu que trabalho com os dedês, é eu que estou lá na reunião de oração, é eu que estou abençoando meus irmãos, eu que estou fazendo discipulado. Eu não estou vendo a recompensa final, mas um dia eu vou ver. Eu não estou vendo os frutos do trabalho, mas um dia eu vou ver. Mas pelo amor de Deus, a igreja está cheia de preguiçosos, só eu que trabalho, ninguém faz nada. Cansei. Porque tem gente que fica trabalhando, olhando para os outros trabalhadores. A gente deveria olhar apenas para o trabalhador Jesus Cristo. Porque se a gente olhar para os nossos irmãos, pode ser que a gente desanime. É por isso, não é à toa, que a gente tem que prestar atenção para onde nós olhamos. Porque ainda que haja irmãos que deveriam cooperar e não coopere, não é a sensação que você tem? Nossa, velho. Por que só eu toco no louvor e o cara lá toda vez, faz 20 anos que eu estou aqui, bom, a gente deveria fazer liderança, mas mesmo assim a gente tenta, e tem pessoas que parece que gostam de carregar, sabe aquele negócio que eu estou carregando piano nas costas? Não pense assim, não desanime, não desfaleça, ainda que as pessoas não contribuam, como a gente não determina o resultado, apenas trabalhe, entendendo que os nossos frutos nós obteremos no último dia. Um coração frutífero, um coração constantemente amoroso e solidário. Amoroso em relação a Deus, amoroso em relação aos irmãos. Por fim, um coração imitador, diz o verso 12. Para que não vos torneis preguiçosos, indolentes, ele diz isso anteriormente, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade. Então, pela fé é que teve gente que não viu o resultado do seu trabalho, foi andando por fé, ele não via, tipo Moisés, que ele não recebeu a recompensa, mas preferiu estar junto com seus irmãos na pobreza, sofrendo as auguras da perseguição, a viver os prazeres transitórios do pecado. Ele não viu humanamente falando, mas ele caminhou pela fé, que é a certeza das coisas que não se veem. Então a gente deveria imitar, em vez de imitar os maus cooperadores, em vez de desanimar com as pessoas que não fazem nada, em vez de olhar para aqueles que são preguiçosos, em vez de prestar atenção naqueles que são indolentes, em vez do nosso coração imitar o que é mal, nós deveríamos imitar o que é bom, imitar aquela gente que teve fé e fé até o fim, que foi perseverante até o fim, pessoas que depositaram absolutamente seu coração diante de Deus. Quem são os nossos modelos, irmãos? Isso vai determinar a maneira se nós seremos perseverantes ou se nós pararemos de servir ao Senhor no meio do caminho. Olhe para pessoas que serviram a Deus até o fim. Eu gosto de dizer, não sou historiador, está aí o historiador muito melhor do que eu, mas o camarada, quando foi morrer, Simonton, as pessoas perguntaram para ele, o que eu vou dizer para os nossos amigos e irmãos lá dos Estados Unidos? Diga que Deus vai levantar outros. E o que eu digo para os meus irmãos aqui no Brasil? Diga que os amei até o fim. Eu peço, uma das coisas que eu peço, a gente vê muitas pessoas que pisaram na bola no fim. Salomão, por isso que eu não gosto de Salomão mais do que Jesus Cristo, porque Salomão começou bem, continuou bem, terminou mal, ele pisou na bola e escorregou feio, pisou, chutou a jaca. Jesus Cristo começou bem, continuou bem e terminou muito bem. Ele foi até o fim, irmãos. Então, quem é que eu deveria olhar? Para quem continua até o fim. Se existem pessoas que geraram escândalos, ai daquele pelo qual o escândalo vem, é melhor amarrar uma corda no pescoço e jogar no rio, porque isso desanima as pessoas.
A nossa falta de seriedade desanima as pessoas. A nossa falta de compromisso desanima as pessoas. A nossa falta de amor evidenciado desanima as pessoas. Todas as pessoas estão olhando para nós, quer sejamos adolescentes, crianças, jovens, adultos ou idosos. As pessoas olham. Por isso que é bom nós estarmos aqui com os menores. Faz bem, eles estão olhando. Eles não têm ideia, cognitivamente falando, daquilo que está acontecendo, mas eles olham para o pai e dizem, se o pai está fazendo alguma coisa importante, eu vou fazer também. No começo é por imitação, depois é que vai ser por cognição. Por isso eles podem ficar. Então santifica a sua vida, mas continue. Eu queria dar essa palavra de ânimo a cada um de nós. Persevere, mas imite aquilo que é bom. Ele diz lá, em vez de nós imitarmos os indolentes, imitar aqui, é literalmente de onde vem a palavra mímica, nós devemos mimetar e imitar aqueles que tiveram fé e aqueles que tiveram longanimidade. O que significa longanimidade? Longanimidade é quando você não tem mais paciência, quando você já vai perder a paciência, você foi até o fim, ali começa a sua longanimidade. Eu já disse esse exemplo aqui, mas tem um monte de visitantes. Sabe aquela borrachinha de dinheiro que a gente usa para colocar dinheiro, que a gente não usa porque a gente não tem dinheiro, mas sabe aquela borrachinha que, em tese, quando a gente tinha dinheiro, a gente colocava lá e amarrava ali e tal? Então, você estica aquela borrachinha, chega um determinado momento que ela vai estourar. Ali é a sua paciência, e ali começa a sua longanimidade. Você já notou que pessoas que desistiram de caminhar vigorosamente na fé cristã e continuar evidenciando o amor para com Deus e para com os santos, são pessoas que, em tese, perderam a paciência? Então, o que a gente deveria imitar? A longanimidade e não a falta de paciência. Quem são as pessoas que nós olhamos que são longânimas? Eu admiro alguém longânimo. Por quê? Porque eu sei o quão difícil é ser longânimo. A longanimidade vem no meio da tribulação. A longanimidade vem no meio da perseguição. Longanimidade se manifesta quando as circunstâncias evocam de cada um de nós e da maioria reagiria de maneira absolutamente diferente. E nós dizemos, apesar de eu ter todas as razões para dizer que eu não quero continuar, a igreja está me prejudicando, os frutos não estão aparecendo, pessoas não estão contribuindo e cooperando, eu não estou vendo o fruto do meu trabalho, todas as coisas à minha volta parece que estão degringolando. Quer saber? As minhas forças estão se esvaindo. Quando eu olho, eu tenho mais mau exemplo do que bom exemplo. Nós deveríamos, então, imitar aquelas pessoas que foram longânimas, como Enoque foi longânimo. A Bíblia diz que Enoque andou com Deus, não diz que o pai de Enoque andou com Deus, e nem diz que o filho de Enoque andou com Deus, diz que Enoque andou com Deus. Qual foi o modelo que Enoque tinha? Sei lá qual era o modelo que Enoque tinha, porque quase a terra foi destruída depois da morte de Enoque. Tinha muitos maus exemplos. E mesmo a despeito da abundância de maus exemplos, isso não foi suficiente para Enoque parar de andar com Deus. Mesmo que a terra toda, irmãos, fora nós aqui, vamos colocar uma bolha, a terra toda, bom, aí todo mundo vai dizer em toda a igreja, vai sobrar um monte de gente, né? Mas a terra toda degringole, você diz assim, eu não sei dos outros, eu sei de mim. Jesus Cristo diz isso. Quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra? Eu sei que vai achar no coração de cada um de nós. Porque seremos um coração frutífero, seremos um coração amoroso constantemente para com Deus e para com os santos, porque nós imitaremos aqueles que tiveram fé e longanimidade, entre eles o próprio Senhor Jesus Cristo, de onde nós participaremos da nossa ceia. Vamos orar, pedir que Deus dê graça. Eu não sei como é que você tem vindo e andado, mas às vezes sei que a gente tem vontade de parar. Peça a Deus, Deus me dê graça. Se você diminuiu a velocidade, não é para diminuir, é para continuar até o fim. Liga o piloto automático, irmão. Se você começou com 110, você morre no 110. Mas tem uma curva ali que não vai dar. Com Jesus Cristo você empina o carro e faz a curva, mas você vai, não para não. Porque tem gente que, ao diminuir para dizer, vou dar uma descansadinha, tem gente que parou e não conseguiu retomar a vida cristã. Uma carreira que nos estava proposta para ser corrida. Não é caminhada. E nem para ser carregado. É para correr a carreira cristã. O desafio para a igreja é que a gente frutifique. Amorosamente frutifique. Intensamente frutifique. Mas para isso a gente vai precisar imitar alguém. Eu espero que nós tenhamos bons modelos, não só em Jesus Cristo, o só aqui que eu estou dizendo é exclusivamente, tá? Não só exclusivamente em Jesus Cristo, mas na igreja.
A gente faz profissão de fé para isso, a gente santifica o nosso coração para isso. Para quê? Pessoas estão observando a minha vida e a sua vida. Se alguém olhasse para você, encontraria na sua vida o quê? É simples assim. Se alguém olhar para a minha vida, vai encontrar o quê? Eu espero. A gente não tem tudo, ninguém tem tudo, mas eu espero que quando alguém olhar para nós, encontre alguma coisa.